Boa noite, gente. Eu vou iniciar logo a monitoria, porque eu não quero me estender muito. E espero que esteja dando para vocês ouvir direitinho e que o ventilador não esteja atrapalhando. E eu dividi a monitoria em 3 partes, que são os 3 slides que ele dá durante as aulas. Na primeira parte, a gente tem a introdução à biologia dos fungos, a divisão do reino dos fungos, e na terceira tem a questão dos processos de análise e do diagnóstico. Pode passar, Liza. Bom, introdutoriamente, eu trouxe só uma pequena questão histórica de que pode ocorrer dele colocar na prova para você associar o nome da pessoa com o que fez. E iniciou-se, assim, a questão da classificação com o Linneo, em que ele classificava os seres em animais e plantas. E, nesse momento, os fungos estavam inseridos nas plantas, porque por eles serem muito parecidos com uma planta macroscopicamente e não tivesse muitos estudos associados a eles, então eles eram colocados nessa classificação de plantas. Um tempo depois, Haeckel ele fez outras 2 classificações, a classificação protista e monera. Mas, mesmo assim, os fungos ainda não tinham um local, eles continuavam inseridos dentro do reino das plantas. Foi então que o Whittaker fez o reino fungi, colocando assim os fungos em um local apenas deles. E a gente tem também 2 questõezinhas importantes de terminologias, de palavras, que é micologia, o termo micologia, e o termo fungologia. Que micologia surgiu em 1836 e fungologia, que não é muito usado, mas é um termo para se associar ao estudo de fungos, que surgiu em 1860. Pode passar, por favor. Bom, os fungos, eles não tinham muitos estudos voltados para eles, no que diz respeito à área médica, por exemplo. Primeiro porque não se tinha conhecimento de que eles eram causadores de doenças. Também não se tinha conhecimento sobre as suas características e o diagnóstico era muito limitado. Então, quando havia o surgimento de uma doença, associava-se a qualquer coisa, menos a um fungo. E também tem a questão de que eles estavam inseridos dentro da botânica. Eles eram tratados como plantas e não como um organismo patogênico. E depois de um tempo em que houveram mais estudos relacionados às suas características, foi que os fungos saíram de dentro da botânica, porque observou-se que eles não tinham características básicas que os vegetais possuem. Pode passar. E que características diferentes seriam essas? Bom, primeiro a gente tem que os fungos, eles são unipluricelulares, ou seja, eles podem ser unicelulares como pluricelulares. No caso, a gente tem como as leveduras, que são um exemplo de unicelulares, possuem apenas uma célula, e os filamentosos, que são um exemplo dos pluricelulares, em que eles possuem muitas células. Esses organismos, eles também são eucariontes, ou seja, eles possuem um núcleo delimitado por uma membrana. E outra questão importante que o fazem ser diferentes das plantas é que eles são heterotrófos e as plantas são autotróficas. Ou seja, os fungos, eles não produzem o seu próprio alimento. A sua nutrição vai ocorrer por meio de absorção. Eles vão absorver do solo todo o nutriente que ele necessita. Essa absorção ela é feita a partir da parede celular. E por conta dessa característica que eles são classificados como heterotróficos por absorção. Pode passar. Tem também outras características gerais deles que é importante que a gente saiba. Primeiro, que eles são organismos ubíquos, ou seja, eles estão presentes em diversos locais, no solo, na água, espalhados pelo ar também.
Outra diferença muito importante deles para as plantas é que a sua reserva energética é o glicogênio, enquanto que nas plantas é o amido. Os fungos também, eles são organismos sapróbios, ou seja, eles atuam como decompositores, tanto de matéria orgânica quanto de matéria morta. E eles também podem agir de 3 formas. A forma simbionte, que é quando há associação de 2 organismos. E quando há essa associação, pode haver um prejuízo ou um benefício. A gente também tem o comensalismo, que é um pouco parecido com a simbiose. Só que um dos organismos ele vai se beneficiar e o outro não vai ser afetado. O que não vai ser afetado não vai sofrer prejuízos, mas também não vai acontecer nada com ele. E a gente também tem o parasitismo. Saiu a apresentação? Voltou. A gente também tem o parasitismo, que é quando há também 2 organismos e um se beneficia e o outro já tem prejuízos. E por fim, outras 2 características importantes dos fungos é que eles são aclorofilados, ou seja, não possuem clorofila, e são aeróbios. Pode passar. Aqui eu trouxe uma imagem da célula do fungo, para vocês observarem os componentes dela. A gente pode perceber que ela tem muitas organelas que também estão presentes em outros tipos de células. Só que existem as diferenças. Primeiro, que na membrana plasmática, o componente dela, o lipídio componente, é o ergosterol. O ergosterol, a gente pode dizer que ele é um análogo ao colesterol que tem nas células humanas. Outra diferença importante é a parede celular. Essa parede celular ela também existe nas células das plantas. Só que o que vai diferir é a sua formação, que ela é composta por quitina. E essa quitina faz com que a parede celular dos fungos ela seja muito densa, muito grossa. Pode passar. E bom, a gente já viu que os fungos eles têm diversas funções, né, no meio ambiente. Então, de certa forma, mesmo que eles tenham uma problemática, eles também têm uma importância. E a gente tem como importância dos fungos a degradação de matéria. A indústria alimentícia também utiliza muito eles, como por exemplo, em fermentação de pães, de queijos. Também na produção de medicamentos, a gente tem o exemplo da penicilina. E atualmente eles também têm sido muito utilizados na questão de energia sustentável. Mas, por outro lado, a gente tem a problemática que eles trazem, que é a questão de serem patogênicos, tanto para humanos quanto para animais e também para plantas. Só que, para que ocorra essa patogenia, é necessário que o indivíduo esteja susceptível. Por exemplo, o indivíduo vai tornar-se susceptível. Podemos citar os idosos. Quando o indivíduo está mais idoso, ele tem o seu sistema imune mais comprometido. E é justamente essa imunossupressão que vai fazer com que os fungos consigam tornar-se patogênicos, mesmo estando dentro da nossa microbiota. Temos também a questão das terapias imunossupressoras, e que fazem com que o indivíduo tenha ali um decaimento do seu sistema imune. Então, a gente pode ter como uma característica principal dos fungos a questão de eles conseguirem tornar-se patogênicos e adoecer o indivíduo quando tem uma piora no sistema imune. Pode passar.
E que esses fungos, eles são divididos em 4 categorias: os bolores, as leveduras, os cogumelos e as orelhas de pau. Pode passar. E essas características que eu citei anteriormente, elas vão ser trabalhadas mais à frente na questão do reino fungi. Mas são esses 4 que representam a conformação dos fungos. Bom, primeiramente, a gente tem a morfologia fúngica, a morfologia macroscópica e a microscópica. Macroscopicamente, a gente vai observar algumas características, como, por exemplo, o tipo de colônia. Na primeira aula prática, vocês vão fazer uma atividade sobre isso, e aí vocês vão poder aprimorar mais isso da observação. Por exemplo, existem colônias que são algodonosas, colônias que são mais arredondadas, espalhadas, tem diversas diferenças. Também vai se analisar o verso e o reverso, para ver se o crescimento fúngico ocorre de maneira similar em cima e abaixo, ou se tem diferença. E que diferenças seriam essas? Diferenças na pigmentação. Por exemplo, a gente tem um exemplo do aspergillus, que em cima ele tem uma coloração mais esverdeada e abaixo é somente branco. Vai observar-se também a velocidade de crescimento. Os fungos eles têm um crescimento lento quando comparado às bactérias. Eles vão normalmente de 4 a 5 dias, mas existem fungos que já têm um crescimento muito mais lento, que chegam até 11 dias, 12 dias. E também a formação de pigmento, que eu já falei. Pode passar. Bom, a gente também tem algumas estruturas que podem ser observadas macroscopicamente, como é o exemplo do talo. O talo, ele é uma estrutura celular que nos bolores ele é considerado multicelular, porque a sua formação depende de muitas células. Nos cogumelos, ele pode ser observado, então ele é uma característica macroscópica. E nas leveduras, ele pode ser, nas leveduras ele é unicelular e microscópico. Pode passar. Bom, os organismos unicelulares são as leveduras. Normalmente as leveduras, elas são colônias arredondadas, esféricas e com a textura mais pastosa. E elas adquirem coloração apenas quando são expostas a corante, como por exemplo a coloração de grã, e também quando elas estão no cromaga, que é um agar usado para diferenciação de espécies de cândidas, que a depender da espécie muda a coloração. Pode passar. E esse cromaga, se der certo, vocês vão conseguir vê-lo na aula prática. Por outro lado, a gente tem os organismos que são multicelulares, como é o caso dos bolores, em que as colônias elas vão ser algodonosas e aveludadas. Você consegue ver ali uma estrutura como um toque macio. E como que ocorre essa formação? Bom, nós temos as hifas. As hifas, elas são uma característica dos fungos com o formato de tubos. Essas hifas, elas vão se juntar e quando elas estão juntas, elas formam um micélio. Cadê que tá com a música aqui? Nós vamos ver que nós temos 2 tipos de micélio. E essas hifas, elas vão ter o seu crescimento denominado de extensão apical, que é quando ela vai se alongando. Pode passar. E aqui nessa imagem vocês conseguem observar as hifas, que são essas estruturas mais alongadas, e o micélio, que é justamente a junção dessas hifas. Abaixo a gente tem o micélio vegetativo.
e acima o micélio reprodutivo. O micélio vegetativo é o micélio que está em contato com o solo, que está em contato com os nutrientes. Então, a sua função é justamente essa, nutrir o fungo. E mais acima, a gente tem o micélio aéreo. E o micélio aéreo, muitas vezes, pode ser chamado também de micélio reprodutor, ou muitas vezes acha-se que existem 3 tipos de micélio, que é como se o reprodutor fosse uma estrutura à parte. E a forma como o professor explica também fica um pouco confusa. Então, gente, o que acontece? O micélio reprodutor não é nada mais, nada menos que o micélio vegetativo junto do micélio aéreo. Mas, como os esporos estão acima, como os esporos estão no micélio aéreo, acha-se que o micélio aéreo é o reprodutivo. Mas a verdade é que o reprodutivo é apenas a junção dos dois. Se não houver o vegetativo, não há o reprodutivo, e se não houver o aéreo, também não há o reprodutivo e vice-versa. Então, eles estão associados, ligados, e um existe apenas se o outro existir também. Eles são coexistentes. Deu para vocês entenderem assim? Porque eu acho um pouco confusa essa parte. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar agora ou mais ao final. Pode passar, Wesley. E essas hifas que eu falei para vocês, elas podem ser classificadas de duas maneiras: as hifas com septos e as hifas sem septos. As hifas com septos, o septo é essa divisória que a gente tem na hifa, elas são chamadas de hifas septadas. E quando não há esse septo, essa divisão, a gente chama elas de hifas cenocíticas. Então, septada com septo, cenocítica sem septo. Pode passar, por favor. E uma característica dos fungos, depois que a gente entender um pouco mais essas características, é o dimorfismo. Sempre cai na prova uma questão sobre dimorfismo. Na minha caiu para escrever, mas ele também pode colocar para associar ou para marcar o de verdadeiro ou falso. E o dimorfismo nada mais é do que a mudança de morfologia. A gente tem um fungo filamentoso, por exemplo. E esse fungo filamentoso, quando ele é exposto a algum tipo de reação ou mudança, ele torna-se uma levedura. E pode ocorrer o inverso das leveduras tornarem-se fungos filamentosos. Mas normalmente são os filamentosos que se tornam leveduras. E o que pode acontecer para levar a esse dimorfismo? Tem 3 fatores. O primeiro é a concentração de CO2, pode aumentar ou diminuir a concentração. Temperatura e pH. Mas o principal, o que mais causa o dimorfismo é a temperatura. E um exemplo de fungo dimórfico mesmo que vocês ainda não tenham adentrado nos fungos e vai ser o conteúdo da segunda prova, é importante que saiba pelo menos um exemplo de cada coisa, porque ele pode colocar numa pergunta, como por exemplo, a cândida é um fungo dimórfico. Aí você vai saber que está certo e colocar verdadeiro. Mas enfim, a cândida é um exemplo de fungo dimórfico e ela tem uma característica peculiar que ela forma uma pseudo-hifa. Uma pseudo-hifa é uma hifa falsa. O que vai acontecer? A cândida, quando está ocorrendo sua reprodução, que é por meio do brotamento, a gente tem ali uma célula mãe, e essa célula mãe vai gerar outra, que é um brotinho, e esse broto vai se soltar. Só que nesse caso aqui, não vai ter a soltura desse broto, ele vai ficar junto. E aí o segundo broto que vai nascer fica junto também.
e vai criando-se uma pequena corrente de brotinhos. E esses brotinhos, eles são um pouco semelhantes a uma hifa. Só que eles não são uma hifa de verdade, então eles recebem esse nome de pseudo-hifa, de hifa falsa. Inclusive, essa é uma característica muito importante para se diferenciar a cândida no momento que está fazendo a observação microscópica. Pode passar. Aí aqui eu trouxe uma imagem justamente para vocês observarem isso. Na primeira imagem, a gente tem uma hifa verdadeira, alongada com os seus septos. Na segunda imagem, a gente já tem uma pseudo-hifa, a hifa falsa, formada pelos brotinhos, ó, todos redondinhos ou alongados, um junto do outro. E ao lado a gente tem a levedura, só a título de curiosidade, para ver a sua forma e ver como é diferente da hifa verdadeira. Pode passar. Bom, aí aqui a gente já entra na questão da reprodução. A reprodução cai bastante assim na prova em questões de verdadeiro ou falso. Então, é uma partezinha do conteúdo que vocês têm que estarem bem atentos. Bom, a gente tem dois tipos de reprodução nos fungos, a assexuada e a sexuada. Na reprodução assexuada, a gente tem apenas a mitose, tem só a divisão. Não tem o compartilhamento de material genético, não tem cariogamia, recombinação, não tem nada disso. E ela é bastante comum em fungos patogênicos. E isso ocorre por quê? Porque é mais rápido. Então, quando o fungo é patogênico, ele quer colonizar mais rápido, ele quer se dividir mais rápido. Então, a reprodução assexuada é comum a eles. E ela pode acontecer de duas formas: por meio do brotamento, por meio da esporulação assexuada e por meio da fragmentação de hifas. Brotamento, você tem ali uma célula, cria-se um broto, divide-se. Cria-se outro broto e divide-se. Temos a esporulação assexuada, que é quando a soltura de esporos assexuais, e a fragmentação de hifas, que é quando se tem a hifa, essa hifa ela vai se quebrar, vai partir-se, e essas partes dela, quando elas pousam em um local apropriado, com o que é necessário para a sobrevivência, ela vai conseguir se proliferar. E o segundo tipo de reprodução é a sexuada, que é quando envolve a meiose, a cariogamia e a recombinação genética. A gente também tem outro exemplo, que é da parassexual. Só que assim, não é muito importante, porque não é muito estudada e também não ocorre sempre e o professor não aborda tanto. Então, a título de curiosidade, a parassexualidade, ela não tem nem assim um tipo de reprodução certa. Ela tem um pouco da assexuada, um pouco da sexuada, é uma mistura. Mas não ocorre tanto, então não é tão importante assim. Pode passar, por favor. E para que aconteça essa reprodução, é necessário que se tenham os esporos. E essa parte do conteúdo é uma parte assim um pouco mais confusa, porque são muitos. E também cai bastante na prova. Então eu vou tentar explicar da melhor maneira para vocês. Os esporos, gente, eles podem ser ecto e endo. Quando nós temos os ectoesporos, nós estamos falando de esporos formados fora da célula. Aqui nessa segunda imagem, vocês conseguem observar uma vesícula. E vocês conseguem observar que acima dessa vesícula, nós temos os conídeos, que são um exemplo de ectoesporos, esporos formados fora da célula. Outro exemplo de ectoesporos são os basidiósporos. Então, ectoesporos são esporos formados fora da célula, acima da célula. E a gente tem também os endoesporos, endo, dentro.
ou seja, eles são formados dentro de uma estrutura, como é o caso do esporângio e do asco. Aí aqui nessa primeira imagem a gente vai ver justamente isso. A gente tem um esporângio, estrutura bem delimitada, redondinha. E dentro do esporângio a gente tem os esporos, os endoesporos. Um exemplo de endoesporo é o esporangiósporo. Então, recapitulando, ectoesporo, esporo fora da célula. Exemplo, conídeo e basidiósporo. Endoesporo, esporo dentro de uma estrutura. Como exemplo do esporangiósporo. Eu vou desligar então, peraí. Pronto. E endoesporo formado dentro de uma estrutura. Um exemplo de duas estruturas é o esporângio ou o asco. Então, agora que a gente sabe que existe ectoesporo e endoesporo, a gente tem que saber onde se encaixa cada um. Eles podem ser tanto sexuados quanto assexuais. Os esporos sexuados, a gente tem dois exemplos. Os basidiósporos, que são ectoesporos, ou seja, estão para fora da célula, e os ascósporos, que é um exemplo de endoesporos, ou seja, estão dentro de uma estrutura. E nós temos os esporos assexuais. Dois exemplos também. Conídeos, fora da célula, ectoesporo. E esporangiósporo, dentro de uma estrutura, o esporângio. Pode passar. Aqui é um print do slide dele. Tá bem explicadinho, né? A gente tem que elogiar quando o bichinho faz uma coisa certa, né? Não pode só criticar ele, não. Aí, nessa imagem aqui, a gente tem um exemplo de esporos assexuados. E eu já falei para vocês esses dois que estão embaixo, que é o conidiósporo, que é o conídeo, que é produzido no fim de uma hifa, ou seja, fora da célula. E o esporangiósporo, que é produzido dentro de uma estrutura, um saquinho, que é o esporângio. Mas a gente também tem esses três aqui de cima, que são os artrósporos. Os artrósporos, eles são produzidos através da fragmentação de hifa. Então, assim, vocês já vão conseguir lembrar lá de trás quando eu falei que tem fragmentação de hifa, esporulação sexuada e brotamento. Então, é nesse momento que tem a fragmentação de hifa que vai ter a formação dos artrósporos. O outro exemplo é os clamidiósporos. Os clamidiósporos, eles são produzidos no interior de uma hifa. Eles são estruturas arredondadas, formadas dentro da hifa. E a gente tem também os blastósporos, que eles são uns brotinhos formados na célula parental. É quando tem o brotamento, né? Mas no caso aqui não vai ser uma pseudohifa, porque é um fungo diferente. Pode passar. E esses últimos aqui, esses três últimos, são os esporos sexuados. Os ascósporos, que eu já citei para vocês, e os basidiósporos também, e os zigósporos, que eles são esporos bem grandes quando comparado aos outros, e eles estão envoltos por uma paredezinha bem fininha. Pode passar. Nessa questão aqui dos esporos, é importante que vocês saibam associá-los. Por exemplo, ascósporos é assexuado, assexuado, é endo ou ectoesporos, porque ele pode colocar em questões de verdadeiro ou falso. Na minha prova ele colocou. E também ele pode colocar para associar. E aí agora a gente vai entrar na segunda parte do conteúdo, que é a divisão do reino fúngico. Primeiramente, a gente tem o filo Mastigomicota. O Mastigomicota, ele é o filo mais antigo. E ele tem uma
peculiaridade na sua parede celular. Porque os fungos, como eu disse para vocês, eles têm a parede celular só de quitina. Mas no caso do Mastogumicota, também há glucana e celulose. Inclusive, é por conta dessa característica deles de terem celulose que alguns estudos foram persistentes para fazer com que os fungos permanecessem no reino das plantas. Esse filo também, ele é o único com gametas flagelados, ou seja, nenhum outro tem. Eles também são fungos aquáticos. Não ouvi ela falando com ela. A água estão presentes em sua maioria lá. Eles têm o seu micélio cenocítico, ou seja, as suas hifas são cenocíticas, sem septo. E ele normalmente é um fungo associado a anfíbios. Pode passar. O próximo é o zigomicota. No zigomicota, a gente também tem um micélio cenocítico, só que ele é bem mais desenvolvido quando comparado ao reino anterior, ou ao filo anterior do Mastogomicota. Esses fungos, eles são coprófilos e terrestres, ou seja, eles estão em fezes e em solo. Eles são muito associados e a maioria deles consegue crescer na superfície de alimentos, como pães, frutas, grãos. Então, normalmente, quando a gente deixa o pão mofar e começa a aparecer aquele bolor, aquele bolozinho, aquele mofo, é um fungo do filo Zigomicota, como, por exemplo, o Rhizopus e o mucor. Na aula prática, vocês vão conseguir ver um Rhizopus. E dentro desse filo, a gente tem os dois tipos de reprodução. A gente tem a sexuada e a assexuada. Na assexuada, a gente tem os esporangiósporos. E na sexuada, a gente tem a fusão de hifas, que são os zigósporos. Pode passar. Os fungos desse filo, eles são fungos patogênicos, principalmente o mucor, que ele vai gerar a mucormicose. Normalmente, eles acabam acometendo o sistema nervoso central, olhos e pulmões, principalmente em pessoas que são diabéticas. Os indivíduos diabéticos, eles têm o maior índice de doenças pulmonares associadas a fungos do filo Zigomicota. E também eles estão muito presentes nas micoses oportunistas mais graves. Pode passar. O terceiro filo é o filo Basidiomycota. No Basidiomycota, a gente vai ter os cogumelos, que também possuem o seu micélio, que possuem o micélio septado, diferente já dos outros dois, que eram sinocíticos, e eles são bastante encontrados em madeira, porque eles são decompositores de madeira. Também podem ser fitopatogênicos, ou seja, patógenos de plantas, e eles têm como estrutura reprodutiva o basidiocarpo. Como que vai acontecer essa reprodução? Que ela é diferente dos outros citados. A gente vai ter um basídio, e aí vai ocorrer a cariogamia, e em seguida a meiose. E vai ter a formação final de 4 basidioesporos. E a partir desses basidioesporos, a gente vai ter a reprodução do Basidiomycota. E como exemplo desse filo, a gente tem o Cryptococcus neoformis. Pode passar. Outro filo é o filo dos Ascomycota, que é o maior grupo de fungos até o momento. E eles estão presentes em vários locais, na terra, na água, tanto na água doce quanto no mar. E eles possuem hifas septadas, mas essas hifas deles são um pouco diferentes, porque elas têm alguns poros.
E esses poros, eles estão associados à absorção de nutrientes. Eles podem ter reprodução assexuada por meio dos conidiosporos e sexuada por meio dos ascósporos, que eu já tinha testado para vocês, que ficam dentro do asco, né? Ou seja, são um endoesporo. Pode passar. Aí a gente tem como um exemplo desse filo o Aspergillus, principalmente o Aspergillus flavus, que ele está associado a aspergilose pulmonar grave, principalmente em pessoas imunossuprimidas. E outra característica dele é que ele produz algumas toxinas, e a mais importante é a aflotoxina. E na minha prova ele perguntou sobre isso, ele colocou uma questão de verdadeiro ou falso e perguntava se os aspergillus flavus produzia aflotoxina. No caso, era verdadeiro. Pode passar. E por fim, a gente tem o deuteromicota. Os deuteromicotas, eles são chamados de fungos imperfeitos. E eles recebem essa denominação porque eles não apresentam uma fase sexuada conhecida, diferente dos outros que têm a diferenciação de assexuada ou sexuada. São chamados de fungos perfeitos, esses que possuem a diferenciação. Eles são um pouco semelhantes aos ascomicetos, porque eles possuem hifas septadas e conídeos também. E é por esses conídeos que vai ocorrer a reprodução assexuada também. E outra denominação que os diferem dos outros filos é que eles não são fitopatogênicos, não afetam plantas. E isso fazem com que eles sejam chamados de grupo informal, porque diferente dos outros, ele não causa nenhum adoecimento às plantas. E ele está envolvido em diversos tipos de micoses. Micoses cutâneas, micoses subcutâneas, micoses sistêmicas e micoses oportunistas. Então, a maioria das micoses, a maioria das doenças fúngicas, o fungo em questão normalmente é do filo Deuteromicota. Pode passar, por favor. Essa última parte dos filos é muito importante que vocês saibam pelo menos umas 5 a 4 características de cada um deles. Porque ele pode pedir para vocês escreverem, como pode também fazer questões de verdadeiro ou falso de diferenciação. Então, você sabendo pelo menos as principais características, principalmente de reprodução e dos esporos, fica um pouco mais fácil. Agora, indo para a última parte, que é a questão da análise diagnóstica, a gente tem alguns aspectos gerais que é importante ser relembrado. Primeiro que a coleta ela deve ser adequada, ou seja, ela deve seguir um POP, que é o procedimento operacional padrão, para evitar possíveis erros, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre eles. Então, é necessário coleta adequada, um laudo claro, que nesse laudo tem que ir corretamente a identificação do tipo de fungo, a espécie, o gênero e a doença em questão que pode ser causada ou que já está. E essa análise ela é dividida em 3 partes. A pré-análise, que é a parte da coleta e transporte, a parte analítica, que vem o processamento e a identificação do patógeno e o laudo, e a pós-analítica, que seria o estudo epidemiológico, a comunicação com o médico e o tratamento. E qualquer erro, independente da fase, vai comprometer o diagnóstico. E é importante também que vocês saibam descrever o que acontece em cada uma dessas fases, porque
porque na minha prova também ele colocou para você escrever o que acontecia em cada uma dessas fases. Não precisa, assim, ser muito específico, colocar o nome de fungo e tudo mais. Mas escrevendo o básico, e o básico indo para o certo, ele considera bastante coisa. Pode passar. Bom, primeiro, a amostra em questão, ela tem que estar devidamente identificada. Ou seja, ela tem que estar com o nome do paciente, a idade e a data. Normalmente, o pedido do médico já auxilia na fase analítica. Por quê? Porque a depender do pedido, já vai ter uma suspeita do patógeno que está envolvido. Por exemplo, o médico vai solicitar exame para confirmação de candidíase. Ou seja, ele teve ali sintomas que levaram ele a crer que aquele indivíduo estava com uma candidíase. Então, o biomédico em questão ele vai escolher já um meio próprio para aquilo e não vai escolher às cegas, como por exemplo inocular e depois do crescimento a colocar no meio específico. Outra coisa importante é o tipo e a qualidade da amostra. Por quê? O tipo da amostra vai fazer com que o protocolo seja diferente. Tanto o protocolo de armazenamento como de transporte e também na questão de inoculação também. E a qualidade da amostra. Por quê? Porque quando você tem ali uma amostra que não está adequada, você não vai conseguir prosseguir com o diagnóstico ou com a análise para levar ao diagnóstico. Então, é muito importante que a qualidade da amostra esteja ok e o tipo da amostra também esteja bem especificado. Outra coisa importante é se atentar à antisepsia, asepsia, para minimizar a contaminação. Normalmente é feita com álcool 70 e vai depender também do tipo de amostra que você vai coletar. Por exemplo, quando você vai fazer a punção do líquor, não é só o álcool 70 que usa, também tem o iodado e outros que você utiliza para minimizar essa contaminação. O material ele deve ser coletado no local correto e em quantidades suficientes. Ou seja, cada tipo de amostra vai vir de um determinado local. E quando você vai coletar, você tem que ir justamente na porção correta desse local. Por exemplo, você está com uma micose na sua perna. Você não vai coletar o material do centro, onde vai ter já pus e também muitas células mortas. Você vai coletar da periferia e em quantidades suficientes, porque você vai precisar fazer a inoculação, o exame a fresco, um bioquímico possivelmente. E por fim, a questão da suspensão de antifúngicos. Normalmente, 15 dias antes, você tem que suspender o uso de qualquer antifúngico que você esteja fazendo. E essa orientação ela já deve ser dada previamente. Pode passar. Porém, quando tem algum erro, quando tem algum problema com essas amostras, elas são rejeitadas. Então, amostras que não têm identificação são rejeitadas, porque você não sabe ali de quem é o paciente, quando foi coletado, porque é muito importante o horário da coleta para você saber se a amostra está viável ou não. Por exemplo, a gente tem as amostras de escarro. Quando você vai fazer a amostra de escarro, o escarro tem que vir exatamente do pulmão, a secreção tem que vir exatamente do pulmão. Então, você leva essa secreção e na hora da análise,
é observado que tem muita célula epitelial, ou seja, não veio do pulmão esse escarro, porque no pulmão não é para ter célula epitelial. Normalmente tem muita célula epitelial na orofaringe. Então, essa amostra veio da boca, veio da faringe, ela não veio exatamente do pulmão. Outro exemplo é a urina, também o escarro, que eles não podem ser utilizados quando já passou de 24 horas. Então, quando passa de um dia do horário da coleta, essas amostras são descartadas, elas não podem mais ser utilizadas. Também suaves, que estão ressecados, não são utilizados, porque os fungos, eles precisam estar em um local úmido, eles gostam bastante de umidade. Então, quando você já tem esse suave ressecado, você não consegue mais ter uma quantidade de fungo adequada ali para fazer a análise. E por fim, o material insuficiente, né? Porque você vai fazer análise microscópica, bioquímica e muitas outras. E se você não tiver material suficiente, você não vai conseguir fazer todas. Pode passar. Entrada B, velho. Entrada B. Outro aspecto muito importante é a questão do transporte. Porque é muito necessário que esse transporte ele seja adequado e correto. Porque feito de maneira inadequada, essas amostras também vão se tornar inviáveis e vão ser descartadas. A gente tem algumas amostras que elas não podem ser refrigeradas. Elas têm que ficar em temperatura ambiente, como é o caso do líquor, do sangue e também secreções vaginais. Temos também outras amostras que elas precisam ser processadas até 2 horas após a coleta. Eu disse anteriormente da questão da urina, que quando passa de 24 horas ela não pode mais ser processada. Mas normalmente o certo, o correto, para o diagnóstico ser mais preciso e exato, é que essa urina ela seja processada em até 2 horas após a coleta. Ela pode ser processada em até 24 horas, mas não vai ser, o diagnóstico não vai ser muito preciso, não vai ser muito correto. O certo é que seja 2 horas após a coleta. Também amostras de escarro e lesões cutâneas precisam ser analisadas dentro desse período de 2 horas. E outra coisa importante é do transporte imediato, de que quanto mais rápido você fizer esse transporte, maior é a sobrevivência do fungo e menor a contaminação. Porque aí no caso ele não, quanto menos tempo você levar para transportar, menos tempo ele vai ficar exposto a bactérias, por exemplo, e a outros tipos de fungos que podem crescer, que podem se juntar a eles e crescer no meio. Pode passar. Em questão de coleta, ela vai mudar a depender da amostra também. Por exemplo, a gente tem os pelos, as unhas e os cabelos. Normalmente, a coleta ela é feita na periferia da lesão, após a asepsia. Essa asepsia ela não é obrigatória. Ela vai ocorrer em casos, por exemplo, você está ali com uma micose na sua unha e ela tem muita secreção purulenta. Então, é necessário que você faça essa asepsia para tirar um pouco dessa secreção, limpar ela para que ela não fique perto da periferia, não escorra para a periferia e acabe contaminando ali a sua amostra. Então, nesse caso, é necessário que se faça a asepsia. A gente também tem as amostras de mucosa e secreção, em que vai ser utilizado um suave estéreo. E normalmente a gente utiliza um suave para o exame direto e o outro para a cultura. Outra amostra é o líquido e ele normalmente é coletado entre 3 a 5 ml, é quantidade suficiente para análise, e ele não deve ser refrigerado.
é necessário que ele permaneça em temperatura ambiente. Na minha prova também, ele perguntou isso aqui do líquido, ele botou verdadeiro ou falso, ele botou, assim, o líquido é uma das amostras que não é necessário ser refrigerada. Era falso, porque é necessário, aí era falso porque não é necessário a refrigeração. Outro exemplo de amostra é a urina, em que a urina deve ser coletado o segundo jato médio. Logo após o primeiro jato, que esse primeiro jato normalmente é para ter o descarte ali de algumas bactérias e para fazer meio que uma limpeza anterior. Aí você coleta o segundo jato, normalmente de 20 a 30 ml, e é importante que seja a primeira urina da manhã. E por fim, a gente tem o sangue, que ele é coletado por meio de venopunção, normalmente de 5 a 10 ml. E também não deve ser refrigerado. Pode passar, por favor. Tem também algumas recomendações acerca de algumas amostras. Por exemplo, o primeiro escarro é necessário que também seja a primeira amostra da manhã, sem saliva. Como eu disse anteriormente, o escarro vindo expectorado do pulmão. Sem saliva, porque na saliva tem muitas células epiteliais. E aí você precisa do escarro já vindo do pulmão. E quando vem essas células, você já consegue saber que esse escarro não foi expectorado do pulmão. E o LCR, normalmente na coleta de LCR são utilizados 3 tubos, porque é um tubo para bioquímica, um tubo para avaliar a celularidade e um outro tubo para a microbiologia. Também nas amostras de pelo, unha e cabelos, a gente tem que coletar estritamente da lesão em questão, da borda, não do centro, sempre da borda. Sob a asepsia, dependendo de como está a lesão, como eu expliquei para vocês antes. E a urina, ela precisa ser processada rápida, e caso ela não seja processada rápida, dentro das 2 horas de recomendação, ela precisa ser refrigerada. E essa refrigeração, normalmente, ela é na temperatura de 4 graus Celsius, se ultrapassar as 2 horas. Mas é importante a gente lembrar que pode ultrapassar as 2 horas, mas não pode ultrapassar as 24 horas. Passou de 24 horas, a amostra é descartada. Pode passar, por favor. Quando inicia-se o processamento, ou seja, quando a amostra ela foi colhida e ela foi transportada, tudo de maneira correta, vai iniciar-se o processamento. E nessa etapa, a avaliação vai ocorrer logo na chegada. A amostra chega e já se vai fazer o exame direto a fresco. Por que se faz o exame direto a fresco? Porque ele é o mais rápido, porque ele já dá ali um diagnóstico presuntivo, porque você vai conseguir observar o fungo, as estruturas que estão neles já. Então, você vai ter uma pequena ideia de que fungo é e de que doença que ele pode levar, também já associado ao pedido do médico. Outra coisa importante é que quando chega essa amostra, uma parte ela é usada para esse exame direto e a outra parte ela é transferida para os meios de cultura. E aí é nessa parte dos meios de cultura que você vai conseguir observar a macroscopia e juntar com o que foi observado na microscopia, já formando ali o diagnóstico presuntivo. E esse processamento a fresco que eu citei primeiro, normalmente ele é feito com a tinta nanquim, que é a tinta da China, KUH ou Calcoflu. E ele é utilizado porque ele vai conseguir realçar a quitina da parede. E aí você vai observar lá a parede do fungo e
ver se realmente está ok e o tipo de estrutura e juntar já para fazer o diagnóstico. Também pode ser feito a técnica da fita adesiva, em que ela utiliza a anilina com lactofenol azul de algodão. E também pode ocorrer de cortes de biópsia. Não é muito comum, mas tem. E quando você tem esse corte de biópsia, você já tem que fazer o processamento a fresco também. Não pode demorar. Pode passar, por favor. Na questão da coloração, a gente pode ter alguns tipos. Primeiro, tem a gram, onde todos os fungos são gram-positivos. Mas eles são gram-positivos porque eles acabam absorvendo o primeiro corante que é utilizado. Eles não têm a questão do tipo de parede que nem tem nas bactérias. Então, você não pode diferenciar fungos por meio da coloração de gram, porque todos são gram-positivos. Também tem a coloração de Ginsa, que ela consegue pesquisar histoplasma capsulito no sangue, medula e secreções. Então, ela normalmente é utilizada em casos assim bem específicos, que são os casos do histoplasma. E como eu disse anteriormente, a coloração ela não é muito precisa na identificação dos fungos, porque ela é usada só para você saber que tem fungo. Ela só mostra a presença do fungo, ela não diz que tipo de fungo é, ela não diz, ela não consegue diferir os tipos de fungo. Ela é mais para você ver que tem um fungo ali e, a partir disso, ir para a inoculação. Pode passar, por favor. Pode passar, Laisa, por favor. Para a parte de incubação. Bom, na incubação, a gente tem que os fungos eles precisam ser incubados a 30 graus Celsius por pelo menos 30 dias. Passou de 30 dias, ele tem que ser descartado. Está com 29 dias, está contaminado com outros fungos, com, sei lá, bactéria, tem que ficar. Quando der os 30 dias, você descarta. Porém, alguns fungos eles precisam ser incubados a 35 graus Celsius, que no caso são os dimórficos e as leveduras, que precisam estar em uma temperatura maior para conseguirem se manter. E essa incubação, ela pode ser feita quando o material ele está em tubos ou em placas. E fica a critério do indivíduo escolher. Os tubos, normalmente, eles ocupam menos espaço e eles podem ser transportados com mais facilidade, enquanto que a placa ela já ocupa um espaço maior por conta da superfície. Mas ela é muito melhor para observar as características macroscópicas. E outra questão também é que elas acabam ressecando mais fácil, em comparação aos tubos que têm uma umidade maior. Pode passar. Dentro do diagnóstico também pode ter outros tipos de métodos. Não só esse feito pela análise microscópica, análise macroscópica e a junção dos dois. Quando você vai fazer, por exemplo, um estudo epidemiológico, ou quando não é possível fazer a identificação correta ou há muitas dúvidas, você pode, por exemplo, usar um PCR, que ele vai conseguir detectar as porções ribossomais do DNA, como é o caso dessas duas porções aqui em questão, e também primers específicos para gênero e espécie, e também as sondas fluorescentes, que elas vão fazer uma análise multigenética para avaliar espécies e diferi-las.
Eles são métodos mais rápidos e específicos, mas não muito aplicados justamente por serem caros e por não ter muito essa necessidade, já que é muito possível fazer o diagnóstico pela observação microscópica, macroscópica e a associação com o clínico responsável. Mas ainda assim elas são complementares. E é isso, gente, acabou. Espero que vocês tenham entendido e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar me falando agora. Se não, não falem nada e aí eu vou sair, aí vocês estudam e vai dar tudo certo.